Está no ar o programa TV Uniceub. Hoje nós vamos falar de saúde, gastronomia e muito mais. Comer bem é motivo de debate. Já pensou quanto você consome açúcar e farinha em excesso e nem percebe? No campus, um evento de psiquiatria discute sexualidade, legalização das drogas e saúde mental. E no embalo da polêmica, profissionais da área falam sobre a reforma psiquiátrica e as novas formas de lidar com a loucura. O programa TV Uniceub está começando agora. A gastronomia está em alta e é uma delícia falar desse assunto, mas precisamos também discutir sobre o que não é saudável e sobre algumas verdades da indústria alimentícia. Pensando no intercâmbio entre os alunos, no debate sobre o tema e na pesquisa, foi organizado o evento Farofa Cultural. Veja só. Na verdade, a Farofa Cultural é uma atividade inovadora, diferenciada do curso de gastronomia. Então, o aluno teve acesso ao material de debate, de estudo, no início do semestre, e esse material se chama um livro chamado Prato Sujo. Então, todos os alunos do semestre, do primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre, tiveram acesso a essa leitura e eles fizeram debates em sala de aula entre os professores e trouxeram material novo, trouxeram pesquisas novas com relação ao material. Esse livro ele fala principalmente do açúcar refinado, da farinha e da cocaína. Esses três elementos, eles se parecem na composição do pó, como se torna pó, e ele nos vicia, tem o mesmo sistema de vício, os três. Então, das nossas críticas principais do nosso debate foi o açúcar. Como podemos diminuir a quantidade de açúcar, como se poderia ter uma política em âmbito nacional para diminuir o açúcar nos alimentos. O que a gente tem que fazer são escolhas saudáveis, então alimentos mais in natura, com alimentos menos processados. Um exemplo disso é a barra de cereal. Quando a gente pensa em cereal, a gente pensa que cereal é uma coisa saudável. Poxa, um cereal rico em fibra, tem vários nutrientes ali, mas a gente for ver a questão de rotulagem nutricional, a gente interpretar a rotulagem nutricional, a gente vai ver que não tem nada a ver. É um alimento riquíssimo em açúcar, que quase não tem um teor adequado de fibras e que vai causar mais danos caso eles consumam em excesso. Um outro exemplo é o suco de caixinha, que muitas pessoas compram para as crianças, achando que estão dando um bom alimento e na realidade estão apenas dando açúcar na grande quantidade, como de um refrigerante. A indústria, ela pervertiu o açúcar. A quantidade de açúcar que a gente comia no começo do século, a gente come uma quantidade muito superior na atualidade. Nós, do curso de gastronomia, das nossas preocupações não é apenas mostrar técnicas de cozimento, de preparação dos insumos, é entender quais insumos podem fazer bem e podem fazer mal. A pesquisa é de suma importância para o curso de gastronomia, principalmente, porque é uma nova vertente da gastronomia. Então a gastronomia, como o professor mesmo falou, a gastronomia está muito mais focada na questão de glamour, de técnicas para o aluno. E a gente, além disso, a gente quer culminar no aluno, a gente quer inserir no aluno aquela paixão por pesquisa. Saber que isso também é uma forma importante e tentar levar com que essa pesquisa ele pense que tem uma outra área de atuação. E esse debate que a gente teve hoje foi principalmente para mostrar para os alunos começarem a pensar a gastronomia de uma forma diferente que apenas cozinhar. Entender o porquê que estão fazendo e onde querem chegar com essa alimentação, o que eles podem transformar através da sua comida. Gente, qual a importância de estar debatendo sobre isso? O que vocês têm a dizer? Primeiro que há um resgate de qual a importância do gastrônomo ou daquele que produz o alimento em termos de responsabilidade. Qual a minha responsabilidade para com o outro? O alimento que eu faço, ele é um alimento que vai atingir que população? Então, como ele vai chegar nessa população é muito importante. Ele tem um excesso de algum dos nutrientes, ele tem excesso de algum das substâncias que estão ali, será que elas são nocivas ou não? Eu preciso refletir sobre isso, eu preciso pensar sobre isso. E esse debate vai trazer um pouquinho disso aí. Para mim é o cuidado que nós temos que ter com o alimento. Às vezes a gente acha que está retirando um alimento ou comendo algo achando que é melhor, mas ali dentro foi colocado uma substância a mais para poder compensar algo que foi tirado e que pode trazer pode ser um malefício gigantesco para a nossa saúde. E a gente tem que ficar um pouco mais de olho nessa indústria alimentícia. Com vocês agora, a Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Olá,
Olá, começa agora mais um Agência em Ação. E hoje vamos tratar dos nossos destaques da semana, não é, Giovana? Isso mesmo. As entidades de saúde do país inteiro alertam sobre o crescimento de sífilis. Nós conversamos com especialistas sobre a doença e as formas de tratamento. Dá uma olhada nessa entrevista. Sífilis a rigor, você compra penicilina em qualquer farmácia. Desde que tenha benzetacil, você compra em qualquer farmácia. E se você faz uma estatística de sífilis notificada por hospitais privados, você praticamente vai quase ter menos de 10%. Então, nós temos uma subnotificação na sífilis. Outra reportagem que nós fizemos é sobre o uso inadequado da energia elétrica em casa. Quanto tempo você passa no banho, com a geladeira aberta, a luz acesa? Nós falamos sobre isso na entrevista. Se liga. Como economizar energia? Tomar banhos curtos. Se possível, é estabelecido um tempo médio de banho de 5 minutos. Isso relacionado ao chuveiro. Relacionado à geladeira, sempre que possível, chamar um técnico, né, para verificar se a borracha da geladeira está vedando de forma adequada. Se essa borracha que tem na porta da geladeira não está vedando, isso faz com que a geladeira consuma mais energia. Por quê? Porque o compressor vai funcionar boa parte do tempo sem desarmar. Nessa semana, fizemos uma reportagem sobre os direitos dos idosos. Fomos às ruas para ouvi-los. Muita gente desconhece esses direitos, né, Gabriel? É verdade, Giovana. Eu fui ao mercado conversar com eles e muitos não sabiam que todas as filas são preferenciais. Em geral, a fila do idoso ela está sempre muito cheia. Acho que é melhor que haja as filas específicas para idosos e para quem tem necessidades especiais. Acho que isso é preferível porque é mais cordial, é mais flexível. Para mim é tudo uma questão de bom senso, como tudo na vida. Por exemplo, eu tenho 70 anos, eu nunca uso, porque eu me sinto assim, em condições, né? Eu acho que essa coisa da prioridade e do preferencial, eu acredito que deveria ser assim uma coisa natural, né? E não uma lei que obriga. E para terminar, um pouco de música. Brasília é um caldeirão cultural e tem de tudo. Eu fiz uma reportagem com vários músicos de diferentes ritmos. Eu separei um trechinho da entrevista com o Gabriel Rocha. Giovana, você gosta de sertanejo? Não gosto muito não, prefiro rock. E você? Eu acho muito legal. Eu particularmente gosto. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Coisa maravilhosa, né? Você vê o pessoal cantando a sua música, quer dizer, eu compus o WhatsApp, eu acordei de madrugada, estava chateado com a ex-namorada na época, e falei, não, vou compor. Aí comecei lá, essa menina tá pensando que eu sou dela. E aí, cara, bum, 24 mil visualizações, começou a bombar e tal. Estamos no começo ainda, mas fiquei muito feliz porque eu não esperava isso, né? E como eu falei, quando você chega no bar, quando você chega na boate, tá todo mundo lá, chora que chora, vive que implora. É a minha música, você fica, nossa, isso é maravilhoso, é bom demais, é um sonho. Cultura, cidadania, saúde, nosso site tem matéria para todos os gostos. Dê uma olhadinha, curta nossas redes sociais, compartilhe e comente. Até a próxima. Tchau, tchau. E no próximo bloco a gente fala de sexo, drogas e saúde mental na jornada psiquiátrica. A gente volta já. A Liga Acadêmica de Psiquiatria do curso de Medicina organizou na última semana sua primeira jornada. O evento debateu temas muitas vezes considerados tabus, como sexualidade, legalização das drogas para uso medicinal, cura gay e saúde mental. Uma oportunidade tanto para que futuros psiquiatras discutam sobre esses assuntos que não saem da mídia e que precisam cada vez mais serem compreendidos com clareza, pesquisa, cuidado e, acima de tudo, sem preconceito. Em 3 dias, os alunos assistiram palestras, tiraram dúvidas, entraram em temas polêmicos e aprenderam muito sobre o que viram e ouviram. Tem até pesquisas que mostram que o preconceito entre médicos e estudantes de medicina com relação ao paciente com transtorno mental é maior do que a população comum, assim. Então, acho que esse evento não só pelos temas polêmicos que ele traz, mas por trazer a pauta da saúde mental em si, ela é muito relevante. O que eu achei muito interessante dessa palestra foi a divergência dos pontos de vista, que geralmente quando a gente vai assim, para um tema certamente polêmico, como legalização de drogas, né, às vezes aborto, geralmente a pessoa tem um lado bem definido, então assim, ela tende a ir mais defendendo aquele lado e assim, não fala muito dos contras, se ela for a favor, ou dos prós, se ela for contra.
principalmente dentro da medicina, eu achei muito interessante a desmistificação em cima da ECT, né, que é a eletroconvulsoterapia, que, assim, as pessoas ouvem falar lembram de eletrochoque, lembram dos filmes de Hollywood, que é aquela coisa exagerada, e que hoje em dia não é assim, é uma prática extremamente segura, e que o paciente está sob anestesia, e que tem vários benefícios em transtornos como a depressão, transtornos como que evoluem com catatonia, que é o paciente que fica imóvel, ele deixa de falar. Eu achei extremamente interessante essa abordagem. E temas como a sexualidade, os transtornos sexuais, as disfunções e como as pessoas podem lidar com elas. E quando você passa a enfrentar um tema, em vez de você mistificar ele, você consegue abordá-lo e consegue intervir. Dentre os assuntos mais inquietantes estava a questão da cura gay. E foi sobre isso que conversamos diretamente com o psicólogo Argus Setembrino, que participou do evento como palestrante. Argus, por que algumas pessoas ainda insistem que a homossexualidade é passível de cura? Culturalmente, as pessoas costumam dividir o mundo, ou a percepção delas do mundo, entre o que é normal e o que não é normal. Durante muito tempo, a homossexualidade ela foi considerada como doença, como perversão, como safadeza, como possessão demoníaca, como encosto. Todas essas representações sociais colocam a homossexualidade num lugar de anormalidade. Mas se essa questão já foi de alguma forma resolvida nos anos 90, por que a gente fica voltando nesse assunto? Por que a cura gay é elencada como um assunto, uma notícia que é recorrente, vira e mexe, a gente está ouvindo sobre isso novamente? Eu acho que a gente pode ver, não só com relação à homossexualidade, mas em vários setores, em vários debates que a gente já considerava ganhos, que a gente já considerava, isso já foi superado. A gente está assistindo um retrocesso. Tem um psicanalista, William Reich, ele dizia na análise dele da Alemanha nazista, ele dizia: a Alemanha não foi coagida, né? Ninguém obrigou ela ao nazismo, ninguém enganou ela, a Alemanha desejou o nazismo. Como a gente está assistindo em manifestações como, por exemplo, alguns movimentos como o MBL, alguns levantes conservadores que no sentido de tolir a liberdade do outro e no entendimento absolutamente reducionista, como é, por exemplo, o entendimento com relação à homossexualidade quando se considera ela uma doença. E é possível que esse debate que a gente está tendo, por exemplo, de censura a manifestações artísticas de cunho homoerótico, sirva de cortina de fumaça para outras questões fundamentais que estão acontecendo no país. Nós sabemos que no desejo ninguém manda. Ser homossexual não é uma escolha pessoal, é uma orientação da pessoa. De que forma a psiquiatria e a psicologia podem ajudar o homossexual a viver uma vida mais harmônica consigo e em sociedade? Eu acho que, em primeiro lugar, a atitude do psicólogo deve ser no sentido de separar aquilo que é dele daquilo que é do sujeito. Quer dizer, o psicólogo ele pode ter seus valores, mas na relação com o seu paciente, com o seu cliente, com o sujeito, ele tem que misturar suas convicções com as convicções do paciente. O psicólogo primeiro ele deve acolher e uma outra iniciativa ele pode servir como ponto de apoio para que ele tenha condições de minimamente se colocar no mundo como ele é. E no próximo bloco, uma entrevista e tanto do professor Henrique Moreira no Estúdio Uniceub sobre saúde mental. Você não pode perder, a gente volta já.
Mulheres, negros e homossexuais vivem tremendas dificuldades. Mas entre as mulheres, os negros, os homossexuais e os simpatizantes destas causas, eles se irmanam e se ajudam de alguma forma. No caso das pessoas que têm algum distúrbio mental, ninguém se irmana, pelo simples fato de que cada um está na sua própria desordem pessoal, incapaz muitas vezes de enxergar a si mesmo. Não há nada mais incompreendido que a loucura e, em muitos momentos, ela é motivo de piada. Às vezes, nem a família ou mesmo os amigos entendem. Eles estão sozinhos. É por isso que falar de loucura e ajuda é algo tão importante. Quem tem distúrbios mentais precisa contar com quem tem vocação e bom coração. Mas muito além disso, a sociedade precisa tirar esse tema da sombra e o Estado tem que oferecer apoio. Para os profissionais da área, essa é uma questão civilizatória. O jornalista Henrique Moreira foi ainda mais fundo nesse tema. Veja só. Como tratar adequadamente os distúrbios mentais, preservando os direitos individuais e respeitando a dignidade daqueles que necessitam de atenção. No Brasil, discute-se há mais de 3 décadas a chamada reforma psiquiátrica, cujo objetivo seria criar uma nova abordagem para a doença mental, reduzindo o internamento nos hospitais e manicômios. Para discutir este assunto, convidamos o psicólogo André Bise, formado pelo UniCeub, integrante da ONG Inverso, e o médico psiquiatra Augusto César Farias Costa, especialista em psiquiatria clínica e ex-diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Senhores, muito obrigado, é um prazer, uma honra recebê-los aqui no estúdio UniCeub. Obrigado. Eu vou começar fazendo uma pergunta comum para os dois. Eu vou pedir então para o doutor Augusto responder. A minha primeira pergunta é uma pergunta genérica. A visão dos médicos e da própria sociedade a respeito dos distúrbios mentais, dos pacientes com distúrbios mentais, mudou muito nos últimos tempos. Mas ainda tem uma pergunta que a gente não consegue responder com muita clareza. Quais são os limites entre a lucidez e a loucura, doutor? Na realidade, o comportamento divergente ele é muito em cima de uma média estatística. Então, o critério estatístico define o que é normal e o que não é normal, o que é anormal. E isso acompanhou sempre, né, essas medidas para delimitar, né, o campo da loucura e o campo da lucidez. Hoje em dia, né, o que se coloca muito como loucura é o rompimento com a noção de realidade. Né? Quando a pessoa, então, ela começa a criar uma narrativa, né, que não está condizente com o que está acontecendo para a pessoa que não tem, o interlocutor que não tenha essa condição de entender que, às vezes, aquilo é tudo muito metafórico, que aquilo ali é um outro texto que precisa ser decodificado junto com a pessoa e lido de uma outra maneira. Isso num ambiente, né, psicoterápico, né, num ambiente de entendimento e disponibilidade para ouvir isso. E, além disso, hoje em dia, os comportamentos também estão muito mais, com muito mais liberdade, muito mais autorizados e conseguem, então, superar aquilo que há 30 anos era tido como uma conduta anormal, certo? E hoje é uma conduta que é absolutamente integrada ao comportamento das pessoas. Então, fica cada vez mais reduzido, circunscrito isso à própria relação com a realidade. Né? O que é que está conectado ou não com a realidade, como sendo uma maneira, um divisor de águas entre a lucidez e a loucura, um divisor de águas um tanto quanto discreto, não tão incisivo. Né? André, você participa da ONG Inverso, né? Que busca tratar os pacientes com não pela exclusão, mas mais pela convivência e pela inclusão deles num ambiente, digamos assim, normal, de atividades normais. Fala um pouquinho sobre o trabalho da Inverso e qual é o diferencial dela. Sim. Nesse sentido, o que eu vejo que acontece lá na Inverso, o que nós acreditamos enquanto coletivo lá, é de uma recriação do espaço social, né? De como a loucura é vista, de como ela pode ser vista, a experiência da loucura. Que essa divisão ela é um tanto arbitrária, né? Então, ela é estatística até. Ela é estatística, então pensar que estamos todos sujeitos
a experiência de enlouquecer, né? E que ela tem uma série de características próprias da experiência humana, como qualquer outra. Então, tentar acolher isso de uma maneira mais natural. Nesse sentido, né, respondendo a sua pergunta, a Inversa funciona num modelo não institucional, né, da desinstitucionalização, no sentido de que nós não temos atividades obrigatórias, nós não temos obrigatoriedade de participação, de assiduidade, né? As pessoas elas vão lá porque querem, quando querem, se querem. Uma liberdade para frequentar o espaço. E a gente acredita que é justamente na convivência, né, no estar junto, estar com as pessoas, que se dá algo de inusitado, né? Que há uma potencialidade para esse tratamento, essa atenção às pessoas acometidas por transtorno. Doutor Augusto, há mais de 3 décadas o Brasil vem discutindo essa reforma psiquiátrica. Quais são os pontos realmente importantes dessa proposta e por que não aconteceu até agora da maneira como se previa? A reforma ela vem desde a década de 70, né, caminhando em outros países e aqui também. A gente tem como objetivo, o objetivo da reforma psiquiátrica, da maneira como ela foi concebida, é a superação do hospital psiquiátrico, do manicômio. Acabar com aquela internação... Não, a internação ela pode existir, só que não mais nos moldes manicomiais. Naquele ambiente... Né? Inclusive o artigo 4 da Lei 10.216, que regulamenta a Política Nacional de Saúde Mental, ele é muito claro. É o último procedimento, desde que esgotados todos os outros procedimentos, e se estabelece em 3 modalidades: voluntária, involuntária e compulsória. Então, não é que não existe internação, existe sim, mas a internação curta, a internação breve, dentro de uma clínica psicossocial, ou seja, uma clínica que não objetiva somente a repressão do sintoma, e sim, dentro de uma leitura ampliada, aquela pessoa precisa também de ter um projeto individual, terapêutico individual, que direcione também a pessoa na vida dela de volta à sociedade, né? A reinserção social. Não adianta só... Exatamente. Não adianta só tirar, deshospitalizar. Ou seja, aquela coisa de tornar invisível... do ocultamento e também, como o próprio Foucault fala, né, da história da psiquiatria, na hora que Pinel funda a psiquiatria no final do século XVIII, ele cria o local social da loucura, que é o hospital psiquiátrico, né? Então, isso vem perdurando ao longo de mais de 2 séculos, e a psiquiatria democrática de Franco Basaglia, cujo braço operacional é a reforma psiquiátrica, ela rompe esse paradigma e faz com que haja, então, a criação de outros serviços, de outros dispositivos, como os centros de convivência, como as ONGs que trabalham nessa diversidade, como os lares, as residências protegidas, as oficinas terapêuticas, os projetos de geração de renda e de emprego, enfim, toda uma diversidade onde o paciente pode ser atendido nas diversas fases do seu adoecimento e também da sua estabilização. André, rapidamente para a gente encerrar, de que forma as pessoas podem ajudar a reduzir o preconceito que ainda há relacionado à loucura, né? Como é que a gente ajuda? Isso é outra coisa que a lei preconiza, né? A mudança em termos de sociedade, como a sociedade pensa o que vem a ser o louco, né? E eu acredito que, assim, falarmos sobre isso, em primeira instância, poder estar falando aqui disso e colocar isso na boca do povo, vamos dizer... Seria o primeiro passo. O primeiro passo, né? Mas não só falar disso de maneira respeitosa, que isso não tira a dignidade de ninguém, isso não tira a humanidade de ninguém, né? É importante reconhecer isso como uma experiência legítima e que não desmerece as pessoas por estarem passando por essa experiência. Ou seja, ninguém escolhe estar nessa situação, né? Olha, senhores, é uma pena de não ter mais tempo. Agradeço a presença de vocês, foi um prazer e uma satisfação. Espero tê-los aqui em outras oportunidades. Obrigado. Chega ao fim mais uma edição do Estúdio Uniceub. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos nossos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá!
Se você gostou das entrevistas do programa de hoje, quer repetir, não perca. Todas as segundas-feiras nós disponibilizamos o programa na íntegra. É só nos acompanhar nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage no Facebook. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!